Olá, amigos do YouTube, boa tarde a todos. Olha, nós mais uma vez aqui, Otávio e Mirtz. Assim como combinado, estamos aqui para mais um aprendizado. E o assunto hoje é a origem do bem e do mal. do mal. De onde que veio o bem e o mal? De onde vem, né? De algum lugar, né, Mirtz? Tem uma origem? Tem uma origem. Tem. Vamos lá. Então vamos lá. Os espíritos da codificação espírita resumem as diferentes conceituações existentes a respeito do bem e do mal, difundidas na filosofia, pela ética, quando afirmam: o bem é tudo aquilo que é conforme as leis de Deus, e o mal é tudo aquilo que nos afasta dele. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Qual é a origem do mal para o espiritismo? A imperfeição dos espíritos que aqui encarnam é a origem do mal na Terra, quando a predominância deste provém de inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores e que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe, ou, quando existe, é a sua minoria. Como saber se o espírito é do bem ou é do mal? Nós estamos falando de encarnado e desencarnados. Nós não podemos esquecer que somos espíritos encarnados. Sim. E tem o espírito desencarnado. Então, falando-se dos médiuns, os bons médiuns e os bons espíritos, eles são prudentes e só prescrevem o bem. Já os maus exageram, sopram discórdia pelo meio de insinuações para excitar a desconfiança e a animosidade. Alguns são tomados por espíritos que falam palavras vulgares, além de cobrar por trabalhos materiais. Pensem bem, né? Como o espiritismo explica a maldade? Para o espiritismo, o mal é criado do próprio homem e não tem existência, senão temporária. Então, o mal a gente sabe que é uma coisa que é por um tempo. De repente, podemos ser espíritos ignorantes, sermos maus, né? E com a nossa evolução, isso vai mudando e podemos nos tornar um espírito do bem, né? Com certeza. Digamos assim. Então é transitório, pois no arranjo maior da vida não tem sentido a permanência do mal. Qual a diferença entre o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, nós não podemos esquecer. E o mal é tudo aquilo que lhe é contrário. O que caracteriza o mal, né? Bom, o bem pode ser considerado ações boas, que sejam feitas de boa vontade, que preguem a empatia e a solidariedade. Já o mal pode ser o contrário, condutas maldosas que têm como intenção prejudicar os outros. Exatamente. Exatamente isso. O que é mal espiritual? Porque tem um mal espiritual. Significa dizer que a conduta da pessoa pode gerar nela própria um desequilíbrio de sua energia vital. Esse desequilíbrio, em dado momento, começa a transferir-se para o organismo perispiritual e depois para o corpo físico. Essas manifestações físicas são conhecidas como doenças psicossomáticas. O que é estar bem espiritualmente? O bem-estar espiritual é entendido como a sensação de bem-estar, experimentada quando encontramos um propósito que justifique nossos comprometimentos com algo na vida. E esse propósito envolve um significado último para a vida. Só para complementar aqui, quando nós falamos que nós entramos em desequilíbrios quando nós praticamos o mal, nem sempre só praticamos, às vezes pensamos. Quando desejamos mal a alguma pessoa e não fizemos porque não tivemos a oportunidade, nos faltou a oportunidade, o mal está dentro de nós. Não podemos esquecer. Mesmo que você não praticou, a só intenção já gerou o mal. Muito bem. Vamos entender um pouquinho do bem e o mal, esse aspecto dentro da doutrina espírita de Allan Kardec. Vamos trabalhar em cima do livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver uma série de perguntas e respostas que estão contidas no livro. Então, pergunta 619, Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? Moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal.
funda-se na observação da lei de Deus, conforme nós falamos, né? O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então é importante observar a lei de Deus. A gente pergunta, o que é o bem e o mal? O bem são as leis de Deus. Você quer certo ou errado? Não tem certo e errado. Tem sim. O certo e errado, o certo são as leis de Deus, ditadas por Ele, deixadas por eles, para a gente viver bem e evoluir espiritualmente. Isso é praticar o bem, que a gente possa se tornar um espírito de uma envergadura maior em termos de bondade, de boas ações, etc. Então, a 631, o homem tem meio de distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e o outro. Então nós temos discernimento em um grau maior ou um grau menor, Sim, mas temos. Tá? Então, quanto mais consciente, maior o grau de discernimento. Né? Aí onde vem aquela expressão espírita. A quem mais for dado, mais dele será cobrado. Exatamente. 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal. E crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal. Jesus nos disse, vede o que quereria que vos fizesse ou não. Se resume nisso. Assim não vos enganarei. Está em dúvida? Pensa. Será que isso que eu estou fazendo está certo ou errado? Eu pergunto, você gostaria que isso fosse feito para você? Sim. Eu acho que para mim não fica bem, né? Você é prejudicado. Então não é legal fazer para os outros. É só isso aí. É nessa linha. É só fazer essa pergunta que você vai se situar nessa situação. A regra do bem e do mal. Vamos lá. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural, a regra desta conduta é um guia seguro? O que será que ele está querendo perguntar aí? Quando comeis demais, isso vos faz mal? Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural, traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Exatamente. Se o homem escutasse em todas as coisas a voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, as pessoas sabem qual é o seu limite. Né? Às vezes falam que não sabe sim. Nós temos um limite, você não pode ultrapassar esse limite. Tá? Vai te fazer mal. Isso com todas as coisas. O mal na natureza das coisas. Pergunta 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Muito interessante. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele seguir o mal. Sua peregrinação será muito mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existisse rocha, não compreenderia que há corpos duros. Tudo tem uma comparação, tudo tem uma razão de ser. Né? É necessário que o espírito adquira a experiência. E para isso é necessário que ele venha conhecer o bem e o mal. Isso porque existe a união do espírito e do corpo. Então, o mal também é necessário. Sim. Por incrível que pareça. Exatamente. Como é que eu vou saber que é o mal se eu não conheço o mal? Se eu só conhecesse o bem? Se eu conhecesse o bem, não teria o mal. Seria uma coisa só. Então tem que conhecer o bem e o mal. Agora, conhecer o mal é importante. Continuar praticando o mal não é bom. Aí que está o problema. Você aprendeu, ótimo, não vou fazer mais isso daqui, olha. É errado. Não está legal para mim eu fazer isso daí. Agora, vai continuar insistindo? Não é bom, né? 635. As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. E não cria mesmo, tem diferença social. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme, se fosse a lei natural. Então, a espiritualidade responde. Essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. A lei natural vai existir. Mas o progresso meu e o seu é individual.
Eu posso progredir mais que você progredir mais do que eu em muitas coisas. Sim. Então essa é a lei do progresso. Por isso que tem diferenças, inclusive de natureza social. Não existe essa coisa igualitária, porque nós não somos exatamente iguais. Não. A diferença é a decorrência do progresso que cada um vai, né, adquirindo e vai ao longo do tempo, das suas encarnações e mesmo na nossa própria encarnação. A Tá? evolução do espírito, né? Exatamente. Você lá, vamos lá, Bits. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau da responsabilidade. Pergunta 637. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Vamos entendendo. Pergunta 638. O mal parece, algumas vezes, ser consequente da força da circunstância. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo dos vossos semelhantes. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Então, como é que a gente analisa que quanto mais nós evoluímos e nós entendemos e cometemos esse erro, mais responsabilidade nós temos, porque você errar por não ter consciência, né? Entendimento é uma coisa. Agora, você errar consciente, você errou porque quis. Então o peso é muito maior. Você não pode aplicar a mesma coisa que ela está querendo dizer o seguinte: há um selvagem, um selvagem que vive lá no meio da floresta, e de um cara altamente intelectualizado. Eles têm grau de consciência distintos. Sim. O intelectual tem muito mais obrigação de praticar muito menos o mal. O mal existe. O mal vai ser sempre mal, é isso que ele está dizendo. O mal é o mal. Agora, quem o pratica leva maior ou menor culpa. Sim. Porque tem maior ou menor conhecimento. Sim. Né? Em síntese, seria isso daí. O mal que cometemos, 639, o mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocam? E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Aqui a gente está questionando que às vezes a pessoa nos provoca e ela faz com que você haja contra ela de alguma forma e que você queira ser maldoso com ela também, como uma forma de vingança, vamos entender. Você sabe que é errado e que ela está errada, que isso é ruim, isso não é uma coisa boa, é mal, é um ato ruim. E você, por vingança, quer se aproveitar para poder agir da mesma forma. Então, não é porque alguém provocou em você esse sentimento que você tem que agir assim. Você tem que ter responsabilidade de acordo com o seu conhecimento. O mal recai sobre aquele que causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável do que aqueles que causaram, pois cada um sofrerá apenas não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então, aquele que provoca, ele tem a sua culpa. Ele foi mal? Sim. Então, nós podemos ser penalizados da mesma forma, pela nossa responsabilidade. Responsabilidade de todos, em maior ou menor grau, mas todos temos responsabilidade. Questão 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado pelo outro, é culpável do mesmo grau? Olha lá que interessante. É como se cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se praticante dele. Porque ele aproveita uma deixa, não foi ele que criou a mentira, vamos dizer assim. Mas ele aproveitou para passar a mentira adiante. Ele alimentou, né, a maldade criada pelo outro. Ele não criou, mas ele está fazendo parte desse enredo todo, né? Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao contrá-la
realizar, dela se serve. E porque a prova e a teria praticado se pudesse ou não tivesse ousado. O cara rouba o dinheiro, guarda o dinheiro lá num determinado local. Eu não roubei, mas eu fui lá e eu pego o dinheiro que foi roubado. É a mesma coisa. Aí a pessoa fala assim, ladrão que rouba ladrão. Tem esse ano de pegar. Já ouviu falar? Não foi eu que roubei. Eu não roubei. Mas é produto de roubo. Você Sim. é tão culpado tanto quanto ele. E principalmente... É isso que está sendo respondido. Principalmente aqui, né? quando você pega alguma coisa que você não tirou da pessoa. Exatamente. Mas você sabe de quem é. Você fala, eu não roubei, eu achei. Isso. Que a pessoa derrubou em algum lugar. É. Achado não é roubado, você diz. Né? Olha o erro aí. Né? A gente está sempre se isentando, né? Exatamente. Do erro. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Nós falamos do desejo. Depende. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, mas se o que faltou apenas foi a ocasião, o homem é culpável. Aquilo que nós colocamos ali atrás, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu queria me vingar, mas eu queria fazer alguma coisa para ela, porque ela falou tal coisa, ou fez tal coisa, ou ele fez tal coisa, eu vou dar o troco. Mas faltou oportunidade. Mas você teve o desejo, você teve a intenção. Tivesse feito, só não teve a oportunidade de fazer. Você criou e você gerou esses sentimentos, essa energia ruim para você mesmo. Nós falamos que atinge o perispírito e depois atinge o próprio corpo físico. Você desarmoniza o seu organismo, desarranjando as suas células, criando em você, materializando em você condensação da doença no corpo físico, né? 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Olha aí. É comprar um terreninho no céu, né? Eu não faço mal para ninguém, então eu sou boa. Eu não posso fazer porque senão eu vou perder meu lugar no céu. Gente, só isso isenta você de você ser agradável a Deus? Não, é preciso fazer o bem. Porque não adianta você não fazer o mal, mas você tem que fazer o bem, é o mínimo, no limite das suas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, quem não faz o bem, está deixando de fazer? Permite que o mal aumente. Permite que o mal aumente, você está dando oportunidade. Olha como é interessante essa questão. Temos também a pergunta 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não existe isso, a gente sabe que não tem isso. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais ocasião de praticá-lo. O suficiente é suficiente estar em relação com os outros, com as pessoas, outros homens, para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece uma oportunidade, uma disponibilidade de quem não estiver cego pode estar, né? E não for egoísta, ele tem a oportunidade. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida que possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, se eu posso ser útil, por que não ser? Se existe em mim a possibilidade de ajudar, por que eu vou ser maldoso? Exatamente. Eu posso abrir vejo uma pessoa com dificuldade, eu olho, eu falo, nossa, eu vou pegar, não vou não, não vou ajudá-la não. Se vire. Não é assim que as pessoas falam? É egoísmo, né? Isso é egoísmo. Então vai, auxilia, faça a sua parte. Um sorriso. Um sorriso, uma palavra. Abre a amiga. porta uma pessoa, ajuda uma pessoa que está com dificuldade para caminhar, para atravessar uma rua. Exatamente. Seja ela qual for. Exatamente. Bom, quais são os espíritos do mal? Vamos lá. Os errantes. Primeiro, buscam locais de sua predileção na mesma maneira que faziam quando estavam vivos, tais como os mendigos e andarilhos. Eles buscam esses locais, porque eles já foram mendigos e andarilhos, e volta àquela mesma situação. Sofredores. A dor pode ser aliviada com a oração, tá? Benevolentes, apenas querem dar prova de que estão por perto. Levianos, causam perturbação e tormento e que se divertem com o medo das pessoas. Então, tem diferentes situações de espíritos aí que pode estar relacionado com a maldade, né? Exatamente. Provocando dor, né? Outra, olha, estou aqui perto de você, viu?
vai causar uma certa perturbação, às vezes, para a pessoa, né, que está ali, percebe que ele tem espírito ali. Até porque ele precisa de uma energia, né? Exatamente, E você é uma bateria para ele. Ou então causar medo em você, vou perturbar seus pensamentos, deixar você em estado de sofrimento. Eles vivem pelo mal, eles têm prazer em fazer o mal. Por quê? Porque são ignorantes. O mal vem da onde? Da ignorância. Quanto mais ignorante é o espírito, menos conhecimento ele tem do lado moral, não estou falando do lado do conhecimento intelectual, mais propenso está em fazer o mal. À medida que ele avança em conhecimentos morais, de aprendizado, de evolução na vida terrena e também no plano espiritual, então mais consciente ele se torna, mais benevolente ele se torna também. Então a consciência de justiça, de equilíbrio, entendimento da vida fica completamente alterada, vai se modificando com o passar do tempo. 646, a pergunta: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Olha que resposta inteligentíssima. Não há nenhum em fazê-lo sem apenas o quanto nada custa. Se não custa nada, faça o bem, não tem problema nenhum. Mas Deus leva em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão, que o rico só dá do seu supérfluo. Lembre-se daquela parábola de Jesus do órfão da viúva. Aquele que não tem, que dá aquele que quase praticamente não tem, vale muito mais do que aquele que tem e deu. Tá? Porque para ele não é difícil, né? Ele tem sobrando. Exatamente. Ele tem uma dificuldade imensa, mas ele dá com aquilo com... Esse é o mérito maior, tá? Sem sombra de dúvida. Retribuir o mal com o bem. Complicado, hein? Isso a gente... eu vou me vingar desse cara. Eu não suporto que ele caia. Ele fez um negócio para mim. Não. Ele não vai escapar de mim, não. Vamos lá. É alegrar-se em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. Abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-lo. Aprendeste que foi dito, vamos lá, vamos para a Bíblia: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos, eu porém vos digo, Cristo falando, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que se com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto também os pagãos, que são Mateus. Cristo deixou bem claro, né? Exatamente. É muito mais difícil e é também muito mais nobre e muito mais bem visto aos olhos de Deus você retribuir o mal com o bem àquela pessoa que te prejudica, aquela pessoa. É muito fácil você ser benevolente com uma pessoa que te faz o bem, que não te incomoda, mas aquele que está sempre te prejudicando, é muito difícil você ser benevolente com ele. Aí que está o verdadeiro mérito, né? Se somente amar do que vos amam, que mérito, acabei de falar, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas da má vida também amam os que as amam. Sim. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa mesma maneira para oferir a mesma vantagem? Em síntese, né? Resumindo, amar aquele que vos ama é muito fácil. Quando ele comete um mal para você perdoá-lo é muito fácil. Mas aquele que está sempre te prejudicando, você perdoá-lo é muito mais difícil. Tá? Porque até as pessoas maldosas entre si, lá no convívio dela, elas se aceitam entre elas. Às vezes faz o mal, mas tudo bem, elas acabam se aceitando. Mas a gente tem que perdoar o mal de todos, dos amigos e principalmente dos inimigos. Como é difícil, né? É difícil. É um espinho isso, né?
Acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida. A gente perdoar aquela pessoa que nos magoa, que nos ofende, que nos humilha, enfim, faz um monte de injustiça. Bem-aventurados aflitos, não vamos esquecer isso também. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desses princípios. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Quer deixar de ser orgulhoso e egoísta? Aprende a amar o seu inimigo, aprende a perdoá-lo. Eu acho que esse é o maior desafio do livro. Eu acho. Evangelho. Eu acho o maior desafio que a gente tem na vida. Eu acho que é o mais difícil, porque não é fácil perdoar. Você vê que na família, às vezes, há uma discórdia, um desentendimento, passa-se um tempo sem se conversar, mas com o tempo passa essa animosidade e as pessoas voltam a se falar. Quando é com um estranho, você não tem esse mesmo cuidado, não é nada meu. Não tem amor. Não existe o amor, né? E o que Jesus pede não é que a gente só amasse aqueles que nos são próximos familiares, é fácil, né? É fácil. E aquele outro também é filho de Deus, é o que ele pede, né? A conclusão: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Emmanuel, praticar o bem seguindo os mandamentos de Jesus, seguindo a lei do progresso, buscando a evolução espiritual com a reforma íntima. Gente, se nós temos dificuldade para lidar com certas situações e certos sentimentos, porque a gente carrega essas vicissitudes, né, de vidas passadas, a gente traz certos sentimentos. Aprenda a trabalhar em você tudo aquilo que for tóxico. Quando a gente fala em trabalhar a reforma íntima, as pessoas falam assim, mas o que eu tenho que reformar em mim? Eu só tenho que ser boa? Não. Você tem que descartar, é como se você fizesse uma faxina na sua casa. Joga fora tudo aquilo que não serve, que não presta e que você não vai usar. E começa a se abastecer só daquilo que é bom. Reforma íntima é mais ou menos isso, gente. É simples de entender. Buscar o conhecimento por si mesmo. E o primeiro passo, interrogando a vossa consciência sobre vossos atos. Devemos nos perguntar: violamos alguma lei de Deus? Cometemos algum mal? Fizemos todo o bem que poderíamos ter feito? Deixamos escapar alguma ocasião de ser útil? Quem já se questionou? Colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Aceitar as vicissitudes da vida sem revoltas, entendendo-as como provas necessárias para a evolução espiritual. A obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta isenta. Deixar cair. Faça o bem pelo bem, tome a defesa do fraco contra o forte. Devemos retribuir o mal com o bem. Quanto mais a gente conhecer a si próprio, são os primeiros passos da evolução e do crescimento espiritual. Você precisa se conhecer. Eu ouvi muitas vezes: eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, eu sou um cara bacana, eu converso com todo mundo. Isso não quer dizer que você não seja orgulhoso ou egoísta. Você precisa conhecer muito de você. Você precisa estudar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Nós que somos espíritas, a doutrina espírita nos faz ver o quanto que nós temos de orgulho e de egoísmo ainda dentro de nós, que nós praticamos sem que a gente perceba. Então o autoconhecimento, ele não é importante, ele é fundamental, é mais que importante, ele é extremamente necessário para você conhecer, se identificar e você poder melhorar. Você só vence esse mal que está dentro de você quando você sabe o que ele é, o que ele está fazendo para você e o que você está fazendo para as pessoas. Aí você consegue se modificar. É um dos primeiros passos da reforma íntima também. É conhecer a si próprio, conhece-te a ti mesmo, né? Como dizia Sócrates, né? Mas não é de Sócrates, é do oráculo de Delfos, estava bem em cima, assim, onde as médiuns, né, as videntes, ficavam lá, na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. Você precisa obrigatoriamente te conhecer para você se melhorar. Senão você não se melhora nunca. Você acha que está sempre fazendo a coisa certa. E às vezes
está até pensando bem intencionado, mas não tem a consciência, a percepção. Só para complementar aqui, o bem e o mal está dentro de nós. A única diferença é qual decisão que eu vou tomar. Isso. O que eu quero para mim? Se o que eu quero para mim só é bom para mim, então é o mal. Então, Ele só é o bem quando ele for exato, bom para todos. exatamente. Aí ele é o bem. Resumindo, eu escutei a vida inteira assim, por que Deus permite isso? Olha quanta crueldade, Deus não olha pela... Deus olha assim. Aí essas guerras, nós que fizemos. Foi gerada O pelo mal homem. foi gerado pelo homem, não é Deus. Então não culpa Deus por isso. É nós que estamos fazendo o mal e nós fazemos o bem também. O que Deus deixou? O livre-arbítrio. Você fazer, escolher para você, crescer e evoluir. Deus não tem nada a ver com essa história. Não põe Deus no meio para culpar Deus, não. Otávio, então aonde está a origem do mal e do bem? Da ignorância. Na ignorância do ser humano. Do ser humano. Do homem, que não aprendeu Isso. a evoluir e não aprendeu a amar. Exatamente. Crescer intelectualmente e moralmente. As duas premissas do espiritismo. Nós né? temos muita culpa, porque quando temos as crianças pequenas, as crianças trazem na sua natureza, às vezes, a maldade. Sim. Você percebe crianças que gostam de judiar, né? Das outras Chutar crianças. um animalzinho. Pai e mãe têm como obrigação ensinar. Isso. Corrigir, Não faça isso. Orientar. Carinho. Então, esses sentimentos têm que ser aprendidos, têm que ser modificados. Então, a responsabilidade dos pais é muito importante. Então, hoje nós aprendemos mais essa lição, que sirva de modelo para que a gente aprenda de uma vez por todas que existe o mal e existe o bem que está dentro de cada um de nós, gerado pelo próprio homem, pela ignorância do espírito que ainda não evoluiu. Exatamente. Até a semana que vem. Até semana que vem, Otávio. Um novo tema, né? Um novo tema, um novo assunto. Aguardamos vocês. Se inscrevam no canal. Deixa o like, né? O positivinho lá, aperta lá e contamos com vocês. Faça seu comentário e compartilhe o vídeo. Isso, correto. Até a semana que vem. Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês.